Olá, família, Shalom, que a paz de Deus venha no teu coração, e é sobre ele que nós vamos falar nessa reflexão agora, porque do teu coração vêm as principais decisões da sua vida, do seu coração vem a sua força vital, do seu coração vem também as suas emoções, seus temperamentos, e a palavra de Deus, as escrituras, elas falam sobre coração e às vezes se referindo a uma dessas três áreas, e é justamente sobre o teu coração que nós vamos meditar nesse momento agora, porque a própria palavra do Senhor diz em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Aqui nós vamos meditar em 5 áreas que você precisa guardar o seu coração e como guardar o seu coração. As Escrituras nos ensinam assim. Primeira referência que nós temos está em Salmos 119:11, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O que é estar em pecado, né? Que é a primeira área, em pecado. Estar em pecado é estar errando o alvo. Às vezes as pessoas pensam que pecado é uma lista de tarefas, de coisas que eu não posso fazer. Não é bem por aí. Pecado é estar numa condição na qual nós estamos afastados de Deus. Pecado é estar numa condição de errar o alvo. A própria palavra pecado significa isso. Muitas vezes a gente acha que está no caminho certo, mas quando nós estamos errando o alvo, nós estamos indo numa direção errada, num caminho errado, num caminho de morte eterna. Então, ali em Salmo 119, fala: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Primeira coisa, para nós nos guardarmos, resguardarmos o nosso coração do pecado é através da palavra de Deus. A palavra viva que jorra no interior. A palavra de Deus cria um entendimento sobrenatural. A palavra de Deus ela é uma bússola, ela nos dá norte. Quanto mais nós buscamos direção, alimento na palavra de Deus, nós conseguimos entender a direção que devemos seguir. Ela é a luz para os nossos caminhos, como diz lá também em Salmo 119. A palavra de Deus gera espiritualidade. Quanto maior contato, conhecimento, quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, maior é a nossa espiritualidade. Quanto mais raso é o conhecimento da palavra, mais rasa é a nossa espiritualidade. É claro que eu estou falando aqui não apenas de conhecimento intelectual, mas prática principalmente da palavra. Lá em Provérbios 24, versículos 5 e 6 diz assim: o homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a força. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Daqui tem um conselho muito importante: se aproxime de pessoas que são referenciais de vida na palavra de Deus. Pessoas que vivem de forma prática, não pessoas perfeitas, não espere perfeição, porque as pessoas erram. As pessoas que são referenciais na palavra de Deus também vão errar, mas que você possa absorver o que é melhor. E se você tem costume de estar com pessoas que não são referenciais da palavra de Deus, olha o que diz em 1 Coríntios 15:33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. É claro, aqui Paulo não está dizendo para você ser um extraterrestre e não ter contato com outras pessoas. A questão é aonde você está ali se alimentando, com quem você está, porque as companhias que você tem, com quem você anda, normalmente vai acrescentar algo na sua vida. A gente pega o jeito, a forma de pensar das pessoas com as quais a gente anda. Então, cuide para que você ande mais com pessoas que são referenciais da palavra de Deus. Pessoas que vivem de forma prática. Então, primeira área que nós devemos nos resguardar, guardar o nosso coração do pecado e através da palavra de Deus. Segunda área que nós devemos guardar o nosso coração é das preocupações e das ansiedades. Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Tem duas coisinhas aqui, né? Oração e súplicas e também ação de graças, né? A primeira parte é oração e súplicas. Na oração, a gente é uma conversa com Deus, a gente conversa com Deus, não é aquela questão formal, né? E a segunda parte ali, ação de graças.
Ansiedades, preocupações são pensamentos antecipados. São pré-ocupações. A gente fica ocupado na nossa mente com coisas que ainda nem aconteceram. Muitas pessoas são assim, são pré-ocupações virtuais e geram ações no nosso organismo, acelera a produção de cortisol, aí traz aquele cansaço. Você já sentiu ali o corpo todo dolorido, né, no momento de preocupação, ou mesmo quando você foi dormir e a tua cabeça ficava girando, você querendo descansar e não conseguia, ou você dorme e você não acorda descansado, você acorda às vezes parece até mais cansado, com o corpo dolorido. Isso é a ação da preocupação, da ansiedade na sua vida. E como é então que nós vamos vencer, guardar o nosso coração das preocupações? Através da oração e súplica. Por quê? Porque uma pessoa que se inclina a orar, uma pessoa que tem esse entendimento, essa prática de conversar com Deus, ela faz isso porque depende de Deus. Não ora quem não depende de Deus. Quem depende de Deus, ora. Quanto mais a gente confia e crê no poder de Deus, a gente ora mais, porque a gente sabe que Deus é todo poderoso. Ele pode suprir todas as nossas ansiedades, preocupações. Ele é um Deus que traz paz. E acontece isso, que a paz que excede todo o entendimento, ela transborda em nossos corações. Então, conforme a gente vai se aproximando de Deus, quanto mais a gente confia em Deus, mais a gente ora e menos preocupado fica, porque a gente tem a certeza de que Deus está agindo de uma forma sobrenatural e que no final vai dar certo. Então, guarde seu coração da ansiedade, das preocupações, entregue seu coração a Deus, converse mais com Ele, vá na presença de Deus, agradeça mais, perceba as coisas pequenas da vida. Sabe qual é o problema, gente? É que a gente, quando perde o controle, ou quando a gente não sabe no que a situação vai dar, a gente fica ansioso. E eu quero dizer uma coisa para você nessa reflexão aqui. Ore a Deus na certeza de que Ele é poderoso, de que Ele vai agir, de que Ele está ao teu redor trabalhando. Apresente as suas súplicas, apresente seu coração, o seu pensamento, seus sentimentos a Deus, e Ele com certeza vai estar trabalhando em teu favor. Mas é necessário primeiramente essa confiança, essa fé de que Ele está agindo. Quanto mais você aumentar essa prática de oração, tendo a certeza de que Ele está agindo na sua vida, estará agindo e que no final vai dar certo, pode ter certeza, essas preocupações sairão do teu coração e você guardará o teu coração, né, fazendo com que dele venham essas fontes de vida que a palavra de Deus nos promete. Agradeça mais, enxergue os motivos de gratidão. Quando a gente está preocupado, a gente fica mais com uma visão negativa. Mas quando a gente está tranquilo em Deus, a gente observa as coisas boas da vida. A gente agradece mais, agradeça pelo emprego. Agradeça, mas eu estou ganhando pouco, mas agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela família que você tem, pelos irmãos na fé, pelas pessoas ao teu redor. Procure observar as coisas boas da vida. Observe vários motivos de gratidão que tem aí ao teu redor. Declare isso, a sua gratidão a Deus, a sua gratidão às pessoas. Você vai ver como isso vai guardar o teu coração. Terceiro aspecto que nós devemos guardar no nosso coração, da ofensa. A ofensa é um problema. Lá em Hebreus 12, nos versículos 14 e 15, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A ofensa é uma desgraça, né? Cada um de nós tem uma área de ofensa. Você, se fizer uma análise assim bem geral, né, tem algumas áreas que você é mais assim sensível. Tem algumas situações que acontecem que pegam mais no... É como, né, aquela forma que a gente fala, né, aquele ditado, né? Pisou no meu calo, né? Tem algumas áreas que quando pisa no teu calo você se sente mais ofendido. É quando você se sente prejudicado, ou é quando você se sente contrariado, ou quando você se sente rejeitado. É muito interessante a gente saber se avaliar nesse sentido. Para quê? Para que a ofensa não venha pegar a gente de surpresa. Nossas feridas, quanto mais profundas, são mais difíceis de serem curadas. E atingem pessoas ao redor. Então o remédio é estar consciente, né, dessa graça de Deus, né? Que a gente não se exclua dessa graça de Deus. Por quê? Como é que a gente vence, guarda o coração da ofensa? Entendendo que
o perdão que nós temos da parte de Deus, ele é de graça. Ele é um presente. Ele é algo que a gente não merece. Preste atenção nisso, porque isso pode ajudar você, porque tem me ajudado muito nesses anos que eu tenho caminhado com Deus. Quando a gente entende o quanto foi perdoado por Deus, e a gente entende realmente que a gente não merecia, a gente começa então a olhar para a ofensa das pessoas de uma outra forma. A gente releva um pouco mais. A gente cresce em resiliência em perdoar. A gente começa a ter maior facilidade para olhar para as pessoas da mesma forma como Deus nos olha. Porque Deus, ele vê os nossos pecados. Deus vê os nossos erros. Nós falhamos muito com Deus. Você falha bastante com Deus, não é verdade? Com certeza, todos os dias você falha com Deus. Mas Deus não fica contando o seu erro para você. A partir do momento que você se arrepende dos seus pecados e você entrega o seu coração para Deus e quer mudar e confessa isso para Ele, Ele rapidamente te perdoa. E isso é graça de Deus, é uma dádiva, é um presente que nós recebemos. E nós damos muito valor para esse presente. Então, se nós recebemos esse presente de Deus, se nós somos perdoados por Deus, quem somos nós para não perdoar o outro das suas ofensas? Quantas vezes você já rezou, já orou isso no Pai Nosso? Perdoa as minhas ofensas ou os meus pecados, né, ou as minhas dívidas, assim como eu perdoo, assim como nós perdoamos. Então é proporcional. Nós somos perdoados na medida que a gente perdoa. Então, a gente recebeu o perdão de Deus. E que a gente possa, então, trabalhar isso no nosso coração. Se eu recebi de graça esse perdão, né, que eu não venha a ser excluído dessa graça, desse presente. Que eu exerça também esse perdão na vida das pessoas. Eu não estou dizendo que quando você perdoa alguém, você vai ter, talvez, o mesmo relacionamento que tinha com a pessoa. Tem algumas situações de ofensa que são bem profundas, machucam bastante e às vezes até causa perda de confiança, causa alguma situação que inviabiliza uma manutenção do relacionamento como anteriormente. Isso é verdade. Mas que no seu coração haja a decisão de perdoar. Que no seu coração, mesmo que a pessoa não mereça, você decida perdoar, para que o seu coração seja guardado de toda raiz de amargura. É isso mesmo, gravem isso. Mesmo que a pessoa não mereça, mesmo que a pessoa tenha feito algo muito profundo, e na nossa justiça, o que a gente pensa? Poxa, a pessoa tem que sofrer pelo menos um pouquinho, ela tem que sentir um pouco o que ela fez. Mas Deus não faz assim com a gente. Deus não pensa assim de nós. Deus não fica querendo que a gente sofra um pouquinho. Na verdade, Ele se entregou na cruz para sofrer no nosso lugar. Então, nós como pessoas de Deus, pessoas do céu, o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender cada vez mais a guardar os nossos corações da ofensa, da raiz da amargura, e também guardar as outras pessoas ao redor, porque quem fica numa raiz de amargura contamina outros, como acabamos de ler. Como é que a gente vai guardar o coração? Decidindo perdoar. Decidindo liberar a pessoa. Perdoar significa dar perda. Então, dê perda desse sentimento. Dê perda desse sentimento de injustiça, dessa sensação ruim que está no teu coração. Decida perdoar. Decida liberar a pessoa da mesma forma que Deus te perdoou. Guarde seu coração da ofensa através do perdão. E quarta área em que nós devemos guardar o nosso coração. Nós vemos lá em Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10, e essa aqui para mim é uma das principais. Diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O engano é um engano. O engano, ele vem na vida das pessoas, vem na minha vida e na sua, e a gente acha que ele não está ali. Por que muitas vezes a gente toma uma decisão errada? Você se lembra de alguma decisão em que se você pudesse voltar no tempo, você voltaria? Você tomou uma decisão achando que estava fazendo a coisa certa, mas depois você viu que foi um engano. Ou um relacionamento, você confiou numa pessoa, você achou que uma pessoa era de tal forma, e depois você viu que estava enganado ou enganada, porque a pessoa, na verdade, tinha coisas em oculto que você não sabia. Assim é o engano. A gente acha que está fazendo a coisa certa, mas está fazendo a coisa errada. E muitas vezes não dá para voltar atrás e as sequelas ficam. E aqui nós devemos guardar o nosso coração do engano, porque o coração é enganoso. O engano muitas vezes vem através
de propostas sedutoras. Preste bem atenção. Vem através de aproximações exageradas em algumas amizades, em alguns toques com segundas intenções. O engano pode vir também através de comunicações não verbais, sabe? Um jeito de olhar, né? Uma atenção um pouco maior, né? Ou ficar em alguns lugares, entrar em algumas situações que você sabe que vão te influenciar. Aí o engano começa a tomar lugar, começa a tomar conta. O engano também vem através de desejos e vontades que às vezes cegam, né? Uma paixão, ou uma vontade de estar com alguma coisa, de usar alguma coisa, de fazer alguma coisa, aquele desejo que muitas vezes parece incontrolável. Isso é engano. Carências afetivas. Muitas pessoas vão para o engano por causa de carências afetivas. Você já ficou sabendo de algum relacionamento desastroso, um relacionamento nocivo, né? A gente vê em alguns casos nos jornais, na televisão, por exemplo, a gente vê os casos de feminicídio e muitas vezes ele vem ali, claro, não todos, né? Mas em alguns casos a mulher ela já sofria agressões físicas ou verbais do marido ali, do homem, e muitas vezes não saía desse relacionamento porque tinha uma carência afetiva. Repito, não são todos os casos, mas alguns são, né? Existe uma carência afetiva que leva a uma dependência emocional, né? E leva a pessoa a um engano, e leva a um prejuízo profundo, né? A marcas profundas na alma e muitas vezes no corpo também. E carências afetivas inclinam as pessoas a relacionamentos enganosos, né? Por causa da carência, homens se inclinam a relacionamentos, procuram relacionamentos, né? Até se entregam a alguns serviços, né? De serviços amorosos, né? Entre aspas, né? Por conta dessas carências, dessas necessidades, são enganos. Palavras persuasivas também levam ao engano, né? E muitas vezes palavras de pessoas que a gente considera, que tentam nos convencer da forma de pensar, mudar o nosso raciocínio, a nossa mentalidade espiritual, e às vezes relacionamentos, amizades, né? Às vezes até mesmo parentes, tentam nos conduzir ao engano, fazendo a gente pensar assim, não é bem assim não precisa de tanto, deixa de ser radical, né? E às vezes algumas pessoas são levadas por isso e vão esfriando na fé. Eu tenho visto nesse tempo aí de pandemia que nós estamos encontrando, que muitas pessoas estão entrando no engano da reclusão, no engano ali do isolamento, tá, gente? E muitas pessoas estão esfriando por conta disso, né? Deixam de estar em relacionamento, mesmo virtual, tá? Às vezes as pessoas podem estar ali se encontrando, falando, né, com alguns irmãos na fé, com algumas pessoas que vão trazer edificação na sua vida, e muitas vezes ela não faz. E às vezes vão até em alguns lugares, vão no mercado, vão para o trabalho, mas não estão em contato com pessoas que vão trazer algo de positivo para a sua vida. Isso é um engano. Então, guarde seu coração desse engano, tá bom? Guarde seu coração desse engano, entenda que isso é um engano, para você mudar aí essa história e retomar a sua vida, para guardar seu coração e, na verdade, encher ele de coisas boas. Tem outras coisas que também são engano, que eu percebo muito na vida das pessoas, são palavras carimbo. Eu gosto de chamar de palavras carimbo. São palavras que a gente escutou, são coisas que a gente ouviu na nossa infância, dos nossos pais, ou de parentes, ou até mesmo de professores, pessoas que tinham alguma autoridade. Palavras tipo, você não vai dar nada, a família só foi até aqui, você vai estudar mais para quê? Coisas nesse sentido, palavras que a gente ouviu, isso fica no nosso inconsciente, muitas vezes, e vão nos levando para o engano. A gente acha que está fazendo a coisa certa. Quer ver um exemplo? Tem alguns workaholic, pessoas que são viciadas em trabalho, que são assim por causa de palavras carimbo que receberam lá atrás. Você não vai dar nada, você vai ser pobre, né? Ou até mesmo um medo de escassez, de não ter dinheiro. Muitas vezes pessoas têm essa forma de agir, ficam viciadas no trabalho, colocam o trabalho acima de tudo, ou ganhar dinheiro acima de tudo. Para quê? Para não entrar numa situação em que vem acontecer aquilo que fica ecoando no seu ouvido inconsciente, que é aquela escassez ou aquela situação que ela não quer se encontrar. Então, preste atenção, abre o seu coração para que você possa compreender que enganos são esses, para que você possa vencer esses enganos. Como é que a gente, então, guarda o nosso coração do engano? Está ali, está no versículo 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Você precisa ter o seu coração aberto. Você precisa inclinar o seu coração para que Deus venha desvendar a sua visão, para que Deus venha iluminar a sua mente. Abre o seu coração para Deus,
Peça para Ele, Senhor, será que essa decisão está certa mesmo? Será que é por aqui, por ali? Para que você possa abrir a possibilidade de estar errado, para que Deus então possa mostrar. Muitas pessoas não escutam. Elas vivem no engano, acham que estão certas e vão numa situação, muitas vezes Deus quer falar, quer mostrar e a pessoa não escuta. E eu quero dizer uma coisa para ti aqui. Muitas vezes Deus usa pessoas que te amam. Muitas vezes Deus quer usar pessoas que estão caminhando com você, pessoas ali da sua comunidade da fé, pessoas que Deus quer usar para te discipular, para te aperfeiçoar, para te aconselhar, e muitas vezes as pessoas não ouvem. Eu já vi várias vezes isso, a gente aconselha uma pessoa, ela não está percebendo que está indo no caminho errado, está indo para um relacionamento que não vai dar certo, está indo para uma situação de trabalho que lá na frente vai ser pior, parece ser bênção porque vai ganhar mais, mas lá na frente vai trazer um prejuízo espiritual, emocional e depois também financeiro, que as pessoas não escutam o conselho e acabam se enganando, sendo tomados por esse engano e têm prejuízo na sua vida. Então, querido, abre o seu coração, abre o coração ao discipulado, caminhe com pessoas que vão te aconselhar da forma certa, se coloque à disposição para ser examinado por Deus e deixe Deus examinar você e te aconselhar através de pessoas abençoadas que caminham ao teu redor, ser discipulado na prática. Quer ver uma outra situação de engano também, que eu me lembrei agora? Muitas vezes nos casamentos, existe ali a situação assim, eu vou dar um exemplo, o homem passivo e a mulher que, na verdade, toma as rédeas da casa. Muitas vezes o marido, né, quando morava com seus pais, ele via lá a mãe tomando conta das coisas, tomando as decisões, e ele leva isso para o casamento, se torna passivo. A esposa espera um marido mais ativo e muitas vezes a esposa tem que tomar as rédeas, tomar as decisões porque o marido é devagar, né? Isso também é um engano. Por quê? Porque o marido, no fundo, acha que é assim mesmo, né? E às vezes de forma inconsciente, e vai levando a vida dessa forma. Livre-se desse engano, maridão. Tome posicionamento. Seja mais presente junto à sua esposa. Ajude ela. Tome as decisões juntos. Para que o casamento entre no equilíbrio. Para que não fique um peso muito grande para a esposa. Esposa também. Muitas mulheres que muitas vezes viram a mãe mandando em casa, né, tomando as rédeas. Nesse mesmo exemplo que eu estou dando aqui, né, claro que não é tudo assim, não estou aqui generalizando, mas muitas vezes acontece assim. E o que acontece? A esposa viu aquilo na sua casa, leva isso no seu inconsciente e com esse seguinte entendimento: quem tem que mandar na casa sou eu. Se ele falar ao contrário. E aí geram os conflitos dentro de casa, né? Então muitos conflitos são gerados assim, por heranças de engano que a gente leva da nossa vivência, das nossas famílias, e a gente não entende isso, não é pautado pela palavra de Deus, a gente não pega o norte, como nós vimos ali antes, né? A gente acaba errando o alvo, né, por conta desse engano, e aí a gente acaba sofrendo o prejuízo. Então, guarde seu coração também desse engano. Deixe com que a palavra de Deus, deixe com que Deus usando as pessoas, venham examinar o teu coração, venham te corrigir, te orientar, te dar conselhos para que você possa caminhar no caminho certo. E o último aspecto pelo qual nós devemos guardar o nosso coração, esse pega todos nós, tá bom? É guardar o coração do medo. E eu quero aqui ir para o final lendo 1 João, capítulo 4, versículos 15 a 18, que diz assim: Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que, no dia do juízo, tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Duas palavras aqui eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Está ali no versículo 15 e no versículo 16. Principalmente no 16 ali. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Assim conhecemos o amor e confiamos nesse amor.
O medo, gente, o medo ele pode vir de várias formas na nossa vida. A gente pode ter medo de ser enganado ou traído, e muitas pessoas pautam a sua vida nesse sentido, né? Não guardam o coração desse medo, porque não entendem que isso é algo que está ali afetando. Quer ver um exemplo muito simples? Casamento. Quando o marido ou quando a esposa são ciumentos além da conta, né? Acham que, meu Deus, tudo ali é uma situação que pode ser alguma situação que a pessoa pode estar me traindo. E às vezes nem é assim velado, né? Perdão, nem assim é explícito, né? É algo velado, tipo assim, ó, por que você chegou tarde, né? Na verdade tem um medo de estar sendo enganado ou traído por baixo dos panos, ali dentro do coração. Então o medo ele se manifesta de muitas formas. Medo de ser enganado, de ser traído, que gera pré-julgamentos nas pessoas, ciúmes, reações nocivas. Isso pode surgir aí de carências e limitações da nossa alma, né? Outro tipo de medo é o medo de não ter dinheiro. Medo da escassez, como falamos antes, né? Leva também a decisões equivocadas, a entrar em situações que de repente não são para a gente entrar, né? Traumas passados também fazem com que a gente tenha esse medo. Outro medo é o medo de se expor, medo de ser mal visto, medo de ser mal falado. E isso faz a gente ter algumas posturas, atitudes que na verdade muitas vezes a gente vai contra nós mesmos. Você já fez alguma coisa que você fez para agradar as pessoas e acabou se arrependendo, acabou entrando no prejuízo? Várias pessoas entram nas drogas assim. Várias pessoas mentem por causa disso, para ficar de bem com as pessoas ao redor. Várias pessoas fazem coisas que sabem que não deviam fazer por causa do medo de se expor ou medo de não ser amado, medo de ser rejeitado pelas pessoas ao redor. E o medo então vai pautando, vai direcionando as suas decisões, suas ações e vai levando a pessoa para situações que não vão trazer benefício. Guarde seu coração do medo. E o que faz com que a gente vença o medo? Lembra das duas palavras que a gente falou antes? A primeira, conhecer a Deus, e a segunda, confiar nesse amor. Quanto mais a gente conhece esse amor, mais a gente confia. A gente cresce numa confiança além do natural, é algo sobrenatural. A gente cresce em fé. Esse conhecer o amor de Deus, conhecer a Deus, conhecer a Jesus, nos leva a uma condição sobrenatural na presença de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós somos tomados por esse amor mais forte do mundo. Eu quero te estimular a conhecer mais a Deus. E esse conhecimento é todos os dias. Eu não conheço a Deus como eu posso conhecer ainda mais. Tem muito para eu conhecer de Deus, tem muito para eu conhecer de Jesus. E até o final da nossa vida, nós temos muito para conhecer de Jesus, daquilo que Ele pretende na nossa vida, de quem Ele é. E eu quero te estimular a buscar mais. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais fortes nós ficamos. Porque nós somos mergulhados na certeza de que Ele está conosco e de que está agindo por nós. O medo não vai controlar a gente. Quanto mais a gente conhece Jesus, quanto mais a gente confia nesse amor, mais a gente fica mais forte e menos a gente é controlado pelo medo. Porque mergulhado nesse amor, o medo não tem lugar. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Guarde seu coração. Guarde seu coração das preocupações, das ansiedades. Guarde seu coração do pecado. Guarde seu coração das ofensas. Guarde seu coração do engano e guarde seu coração do medo. Intensifique as suas práticas espirituais. Busque na palavra de Deus para que você guarde seu coração do pecado. Busque orar mais, conversar mais com Deus e agradecer mais para que você fique cada vez mais livre, guardando seu coração das preocupações e das ansiedades. Guarde seu coração da ofensa. Perdoe, mesmo sem as pessoas merecerem. Não se exclua da graça de Deus, porque você recebeu perdão de graça, sem você merecer. Guarde seu coração do engano que a vida traz, que os nossos corações trazem. Guarde seu coração sondando, abrindo seu coração para Deus, deixando Ele sondar você. Deixe com que pessoas de confiança venham avaliar você, caminhar contigo, te discipular. Guarde seu coração do medo. Conheça mais a Jesus, busque mais a Ele. Abre o seu coração. Se você nunca fez uma oração entregando seu coração a Jesus, faça agora. Eu quero justamente terminar aqui fazendo uma oração, guardando os nossos corações em Deus, do pecado,
das preocupações, ansiedades, da ofensa, do engano e do medo. Que você conheça mais a Deus e a Jesus e você possa então confiar mais nesse amor e se fortalecer. Que assim seja na sua vida. Que a paz do Senhor venha sobre o teu coração, que o seu coração seja guardado em Deus, em nome de Jesus, e que nesse tempo seu coração esteja aberto para que Jesus venha entrar, que Jesus venha se revelar na sua vida, venha iluminar o teu entendimento, venha trazer fortalecimento, venha fortalecer a sua fé, venha te mostrar o caminho da vida, venha revelar o amor tão grande que Ele tem por você e venha direcionar os teus passos. Que assim seja em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, guarde seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Deus te abençoe.